Olá a todos, meu nome é Luiz Guilherme Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Power of Risk Management. Hoje vamos abordar um tema de extrema relevância e urgência para o cenário corporativo brasileiro: a atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1, focada no gerenciamento de riscos psicossociais. A portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 1419 de 2024, trouxe mudanças significativas que impactarão diretamente a forma como as organizações lidam com a saúde mental de seus colaboradores. A grande questão que trago para a reflexão inicial é: as empresas estão realmente preparadas para as atualizações desta norma? A nova exigência entrará em vigência no dia 26 de maio de 2026, e não se trata apenas de uma recomendação, mas de uma obrigação com caráter estritamente punitivo para as empresas que não a seguirem. O objetivo desta apresentação é justamente preparar a sua empresa para o cumprimento integral da norma, evitando passivos e promovendo um ambiente mais seguro. Para entendermos o impacto dessa mudança, precisamos primeiro recapitular o que é a NR1. Ela é a norma regulamentadora base de segurança e saúde no trabalho, regulamentada pelo Ministério do Trabalho e fundamentada na CLT. A recente portaria 1419 traz as atualizações mais críticas dos últimos anos. É fundamental destacar a quem ela se aplica: a absolutamente todas as empresas, sejam privadas ou públicas, que possuam empregados sob o regime CLT. Isso independe do porte, do setor de atuação ou do número de funcionários, englobando inclusive o MEI que possui empregados. O objetivo principal da NR1 sempre foi proporcionar um ambiente de trabalho seguro, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais. Se olharmos para a linha do tempo, vemos a evolução desde a criação das NRs em 1978, passando pela obrigatoriedade do GRO e PGR em 2019, até chegarmos a agosto de 2024, com a inclusão dos riscos psicossociais. Agora, estamos na fase educativa, que vai até maio de 2025, preparando o terreno para o início da fiscalização punitiva em 26 de maio de 2026. Afinal, o que efetivamente mudou na NR1 com a portaria 1419? Estamos diante da maior atualização dos últimos anos na área de segurança e saúde no trabalho. A principal inovação é a nova linha E no item 1.5.4.4 da norma. Ela determina que a organização deve identificar os perigos e avaliar os riscos à saúde e segurança, levando em consideração os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho. Na prática, isso significa que os riscos psicossociais passam a ser obrigatórios e integram um inventário de riscos com o mesmo peso dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Consequentemente, o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, deve ser obrigatoriamente atualizado para contemplar a identificação, a avaliação e as medidas de controle desses fatores. Além disso, a análise de acidente foi expandida. Agora, todas as empresas, e não apenas aquelas com SESMIT, devem analisar acidentes e doenças do trabalho. Por fim, essa gestão deve ser implementada de forma integrada com a NR17, que trata da ergonomia, garantindo a preservação da saúde e do bem-estar de forma holística. Vamos fazer um comparativo claro entre o antes e o depois da NR1 para dimensionar o impacto? Na versão anterior, tínhamos 5 categorias de risco no GRO e no PGR. Agora, temos 6 categorias, com a inclusão formal dos riscos psicossociais, como sobrecarga, assédio, burnout e falta de autonomia. Em relação à saúde mental, antes não havia avaliação formal. Era tratada como uma questão comportamental sem obrigação de registro. Na versão atual, a avaliação é obrigatória no GRO e no PGR, exigindo a identificação e controle do estresse, assédio e burnout. Quanto à análise de acidente, a obrigatoriedade, que antes era restrita a empresas com SESMIT,
agora se aplica a todas as empresas com empregados CLT, sem exceção. No escopo da fiscalização, os auditores que antes focavam apenas em riscos visíveis e mensuráveis, agora verificarão a gestão documentada e comprovada dos fatores psicossociais no PGR. E o ponto mais crítico, a responsabilidade civil. Antes, a culpa por adoecimento mental era difícil de comprovar. Hoje, um PGR sem a avaliação dos fatores de risco psicossocial serve como prova de culpa, facilitando ações trabalhistas contra a empresa por ausência de gestão documentada. Neste slide, consolidamos o que é genuinamente novo e o que foi ampliado pela Portaria 1419. Como inovações absolutas, temos a inclusão dos riscos psicossociais no GRO. Pela primeira vez na história das NRs, sobrecarga, assédio e burnout tornam-se riscos ocupacionais formais, exigindo a mesma seriedade de tratamento que o risco químico, por exemplo. Outra novidade crucial é a criação do anexo 2, que define em lei os fatores de risco psicossocial relacionados ao trabalho, dando respaldo jurídico e técnico para fiscais, peritos e juízes. Temos também um novo vetor de responsabilização, o impacto direto em ações trabalhistas, onde a falta de documentação eleva o risco de indenizações. E, claro, a fiscalização punitiva confirmada para 26 de maio de 2026, sem previsão de adiamento, com multas severas. No campo das ampliações, destacamos a análise de acidentes, que agora abrange todas as empresas, e a exigência de um PGR mais abrangente, que obriga as empresas que já possuem o documento a revisá-lo e atualizá-lo para incluir os fatores psicossociais. Mas afinal, o que são exatamente esses riscos psicossociais? A definição oficial, conforme o anexo 2 da NR1, os descreve como os aspectos da organização do trabalho, do ambiente social e físico e das interações humanas que têm potencial de causar danos à saúde física e mental dos trabalhadores. A norma categoriza esses riscos em 6 frentes principais. A primeira são as metas impossíveis, que geram pressão constante e frustração crônica. A segunda é a sobrecarga de trabalho, caracterizada pelo excesso de tarefas e falta de tempo para recuperação. A terceira, e muito grave, é o assédio moral ou sexual, envolvendo comportamentos abusivos e humilhação. A quarta categoria é a falta de autonomia, onde o trabalho é excessivamente controlado. A quinta trata dos conflitos interpessoais, refletindo um clima organizacional negativo e relações hostis. E a sexta é o desequilíbrio esforço-recompensa, que ocorre quando há trabalho intenso sem o devido reconhecimento ou perspectiva de desenvolvimento. Identificar essas situações no dia a dia da empresa é o primeiro passo para a adequação. Entendidos os riscos, como gerenciá-los? É aqui que entra o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. O GRO não é um documento isolado, mas sim um processo contínuo e sistemático exigido pela NR1. Ele é composto por um ciclo de 4 etapas fundamentais. A primeira etapa é identificar, onde mapeamos os perigos por ambiente e função, cobrindo as 6 categorias de risco, ouvindo os trabalhadores e a CIPA e documentando tudo. A segunda etapa é avaliar, determinando a probabilidade e a severidade do dano para calcular e classificar o nível de risco, de trivial a intolerável. A terceira etapa é controlar, aplicando a hierarquia de controles, elaborando um plano de ação com prazos, priorizando medidas coletivas e treinando os trabalhadores. E a quarta etapa, que fecha e reinicia o ciclo, é monitorar. Aqui, verificamos a eficácia das medidas, revisamos o inventário periodicamente, atualizamos os dados após qualquer mudança ou acidente e acompanhamos os indicadores de saúde e segurança. É um organismo vivo dentro da gestão da empresa. Neste slide, visualizamos as 6 categorias de risco que agora integram obrigatoriamente o inventário do PGR. Temos os riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes e, a grande novidade, os riscos psicossociais, que, repito, são obrigatórios a partir de 26 de maio de 2026. Para tratar qualquer um desses riscos, a NR1 estabelece uma hierarquia de controles que deve ser aplicada em uma ordem estrita de prioridade. O primeiro e mais eficaz passo é a eliminação, ou seja, remover completamente o perigo do ambiente. Se não for possível, passamos para a substituição do agente perigoso por um menos nocivo. O terceiro passo são os controles de engenharia, isolando o trabalhador do risco com barreiras físicas. O quarto passo são as medidas administrativas, como alterar rotinas, turnos e pausas. E, por último, como recurso final e menos eficaz, temos o uso de EPI, o equipamento de proteção individual. Essa lógica de priorização deve ser aplicada também aos riscos psicossociais, buscando sempre eliminar a causa raiz do problema na organização do trabalho. Avançando para a materialização do GRO, chegamos ao PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR é o documento técnico obrigatório que formaliza e comprova toda a gestão de riscos da empresa perante a lei. Ele contém os resultados do GRO materializados no inventário de riscos e no plano de ação. A base legal está na própria NR1 e na CLT. É crucial reforçar: quem é obrigado a ter o PGR? Todas as empresas com empregados CLT, incluindo microempresas e empresas de pequeno porte, sem exceção. A elaboração é responsabilidade do empregador, que pode delegar a profissionais de segurança do trabalho. Um ponto de atenção é a participação dos trabalhadores. A norma exige o envolvimento ativo dos funcionários e da CIPA na elaboração do programa. Quanto à revisão, ela deve ocorrer a cada 2 anos para empresas de risco baixo e anualmente para riscos médio e alto, ou imediatamente após acidentes graves ou mudanças de processo. O formato pode ser físico ou digital, desde que contenha os 2 pilares exigidos por lei. O primeiro pilar do PGR é o inventário de riscos. Ele é o coração do programa. Sem o inventário completo, o documento não tem validade técnica nem jurídica. O inventário é o levantamento sistemático e documentado de todos os perigos e riscos, com a respectiva avaliação de probabilidade e severidade. A norma exige 9 campos obrigatórios neste documento. Precisamos registrar: 1. O setor ou posto de trabalho. 2. A descrição do perigo, como, por exemplo, metas abusivas. 3. A categoria do risco, que agora inclui o psicossocial. 4. O nível de exposição. 5. A avaliação da probabilidade, de improvável a quase certo. 6. A avaliação da severidade, de leve a fatal. 7. O nível de risco resultante, cruzando probabilidade e severidade. 8. As medidas de controle existentes. E 9. A necessidade de ação, indicando se aquele risco exige a criação de um plano de ação ou apenas monitoramento. Cada fator de risco psicossocial identificado na sua empresa precisará passar por essa matriz de avaliação detalhada. O segundo pilar do PGR é o plano de ação. Se o inventário diagnostica, o plano de ação trata. Ele exige medidas concretas, com prazos e responsáveis definidos. A estrutura obrigatória contém 7 campos: o risco a controlar, a medida de controle objetiva, o tipo de controle baseado na hierarquia que vimos, o responsável pela execução, o prazo limite, os recursos necessários e o status da ação. Sem esses elementos, não é um plano, é apenas uma intenção. Além disso, o PGR não atua sozinho. Ele tem uma integração vital com o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, regulado pela NR7. O PCMSO deve ser elaborado com base nos riscos identificados no PGR. Isso significa que,
Com a inclusão dos fatores de risco psicossociais no PGR, os exames médicos ocupacionais periódicos passarão obrigatoriamente a incluir a triagem de saúde mental. É uma mudança de paradigma na medicina do trabalho, alinhando a gestão de riscos à vigilância médica contínua. Diante de tantas exigências, como a sua empresa pode se adequar até maio de 2026? Preparamos um roteiro prático de 5 passos. O passo 1 é o diagnóstico. Você deve aplicar um instrumento de avaliação validado cientificamente para o contexto brasileiro, como o COPSOC-BR ou o INSTAS-21. É fundamental garantir o anonimato para obter dados honestos sobre assédio e sobrecarga, e a pesquisa deve cobrir toda a empresa. O passo 2 é o inventário. Com os dados em mãos, você vai incluir os fatores de risco psicossociais no seu PGR existente, classificando-os por nível de risco, verde, amarelo ou vermelho, e registrando detalhadamente cada fator, setor exposto e a matriz de probabilidade e severidade. O passo 3 é o plano de ação. Para cada risco classificado como médio ou alto, defina medidas claras. Isso pode envolver a revisão de metas impossíveis, a implantação de apoio psicológico e canais de escuta, sempre definindo quem executa, até quando e com quais recursos. Continuando nosso roteiro, o passo 4 é a capacitação. A adequação não ocorre apenas no papel. É preciso treinar os gestores para identificarem sinais de sobrecarga e burnout, pois eles são a primeira linha de prevenção. A CIPA deve ser fortalecida e participar ativamente desse processo. Além disso, é vital comunicar os resultados do diagnóstico de forma transparente e implantar um canal de denúncia seguro e sigiloso para prevenir passivos trabalhistas. Por fim, o passo 5 é o monitoramento. A gestão de riscos é contínua. Defina indicadores de saúde e segurança, como taxas de afastamento por transtorno mental e absenteísmo. Reavalie o cenário anualmente, reaplicando os questionários para medir o progresso real. Atualize o PGR com as novas evidências e, muito importante, apresente um relatório anual à alta direção. Isso demonstra a conformidade da empresa e sustenta as decisões de investimento em saúde e segurança do trabalho. É fundamental entender a gravidade do cenário a partir de 26 de maio de 2026, quando a fiscalização assumirá um caráter plenamente punitivo. O não cumprimento traz 4 consequências severas. Primeiro, as multas administrativas, que podem variar de R$ 2.000 a mais de R$ 6.000 por infração. E atenção, cada item faltante no PGR pode gerar uma multa separada, com valores dobrados na reincidência. Segundo, o risco de interdição e embargo, que pode paralisar um setor ou toda a empresa em casos de risco grave e iminente. Terceiro, o passivo trabalhista. Um PGR sem avaliação de riscos psicossociais facilita a prova de culpa do empregador em ações judiciais por adoecimento mental, com indenizações que facilmente ultrapassam os R$ 100.000, além do risco de ações civis públicas pelo Ministério Público do Trabalho. Quarto, os danos à reputação, afetando a atração de talentos e causando quedas drásticas na produtividade. E deixa um alerta crítico. O Ministério Público do Trabalho não está vinculado ao cronograma do Ministério do Trabalho. Eles já podem investigar empresas com alta incidência de adoecimento mental hoje mesmo, independentemente do prazo de 2026. Chegamos ao fim da nossa apresentação com uma mensagem central. Conformidade é oportunidade. As empresas que se antecipam a essa exigência legal não apenas evitam penalidades financeiras e jurídicas severas, mas constroem ativamente ambientes de trabalho mais saudáveis, produtivos e atrativos para os melhores talentos do mercado. Lembrem-se, o início da vigência punitiva é 26 de maio de 2026, mas o trabalho de adequação deve começar agora. Muito obrigado pela atenção de todos. Me sigam no LinkedIn para mais conteúdos e insights na área de gerenciamento de riscos.
e até a próxima.